Bom dia a todos os meus queridos irmãos e amigos. Saudamos a todos com a paz de Jesus. Feliz sábado para vocês. É um privilégio, é uma alegria podermos estar na presença de Deus neste dia santo e estarmos unidos com vocês. Estamos aqui em nome de Jesus com a Bíblia aberta para estudarmos a palavra de Deus. Só a Escritura, unicamente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Que Deus dirija a sua vida através deste santo livro, a Santa Bíblia. Que você tome tempo para estar com Deus, na presença de Deus, estudando a palavra de Deus. Queridos, bom é estudarmos a palavra de Deus. Aqui estamos para prestar um culto de adoração a Deus. Que alegria podermos falar com os nossos irmãos ao redor do mundo. Bem-vindo, querido irmão do Brasil. Bem-vindo, querido irmão da Europa, da África, da Ásia e aqui dos Estados Unidos também. Antes de nós iniciarmos o estudo da palavra de Deus, nós queremos orar. Feche os olhos e oremos ao Senhor. Pai eterno, em tuas mãos estamos nos colocando neste momento. Nas tuas mãos nos colocamos e colocamos também nossa vontade nas tuas mãos. Para que a tua vontade se una à nossa vontade, para que seja uma só. E que o teu Santo Espírito seja derramado sobre mim e sobre os meus irmãos. Aquele poder maravilhoso do Espírito Santo que convence do pecado, que transforma-nos, que implanta em nós a mente de Jesus. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Batiza-nos com o Espírito Santo. O que mais precisamos hoje, Pai querido, é o batismo do Espírito Santo. É a mente de Jesus. Derrama a tua bênção sobre aqueles que estão intercedendo, pedindo perdão, pedindo cura, pedindo solução para os problemas, que o Senhor responda às orações dos teus filhos neste momento. Derrama sobre nós as tuas bênçãos. Ouve a nossa oração. Em nome de Jesus clamamos. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, o título da palavra de Deus hoje para você é Aparência de Cristão ou Cristão de Verdade? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus, aliás em Marcos. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Vamos ver aqui no verso 12 em diante. Marcos capítulo 11. E os versos 12 em diante. Aqui nós lemos. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Queridos, o que nós precisamos é ter fé em Deus. O que Jesus Cristo fez no templo, purificando o templo, expulsando dali os mercenários, os cambistas, será que em nossos dias a nossa igreja, a nossa comunidade religiosa
também não pode receber alguma lição preciosa disto que foi escrito, porque tudo que foi escrito na Bíblia, para o nosso ensino foi escrito. E esta purificação do templo mencionada aqui por Jesus Cristo, ela representa também a purificação do templo hoje. Não somente o templo da igreja, mas a purificação também do templo da nossa vida. Jesus Cristo, ele passou a noite em oração. E pela manhã, ao ir ao templo, no caminho, ele encontrou uma figueira. Ele estava com fome. Jesus, meus queridos irmãos, sentia fome, sentia frio, sentia sede, sentia dor, sentia cansaço. Ele tinha que dormir para descansar. Ele sentia fraqueza. Jesus sentia tudo o que nós sentimos. Fisicamente, Jesus era como nós somos. Moralmente, ele não era igual a mim e a você, porque ele nasceu santo e nós não nascemos santos. Ele nunca pecou e nós pecamos. Ele não se sentia inclinado ao pecado, mas nós nos sentimos inclinados ao pecado. Então, moralmente, Jesus era diferente. Mas fisicamente, meus queridos, Jesus era igualzinho a você e a mim. Ele sentia as dores e as necessidades que todos nós sentimos. Mas, queridos, Jesus Cristo, quando ele passou pela figueira e viu aquela figueira cheia de folhagens, foi buscar figos e não encontrou nenhum fruto. A natureza da figueira, meus queridos, é que antes de abrirem as folhas, apareça o fruto. Portanto, quando uma figueira estava cheia de folhas, era sinal de que ela estava também cheia de frutos. A aparência daquela figueira era enganosa. Depois de procurar entre os ramos, dos mais baixos até os mais altos, Jesus não achou nenhum fruto, somente folha, nada mais do que ostentação, nada mais do que aparência enganosa. Era uma massa pretensiosa de folhagens, nada mais. E Jesus amaldiçoou a figueira, e no dia seguinte ela estava seca. A maldição da figueira, meus queridos, foi uma parábola viva. Aquela árvore estéril, ostentando sua pretensiosa folhagem, era um símbolo da nação e da religião judaica. Tinham os judeus aparência de povo santo, mas não eram santos. Não eram santos. Tinham aparência de povo escolhido de Deus. E eram povo escolhido de Deus, mas não viviam como povo escolhido de Deus. Ostentavam revelar Deus ao mundo, mas não revelavam. Distinguiam-se de todas as nações do mundo, professando piedade e fidelidade para com Deus, mas não eram pios, não eram fiéis. Haviam sido especialmente favorecidos por Deus e pretendiam ser mais santos, mais justos do que todos os outros povos, mas não eram. Era tudo aparência, tudo hipocrisia. Se existe alguma coisa que ofende a Deus, é uma vida de hipocrisia. Você ser hipócrita, você pretender ser uma coisa que você não é, você falar aquilo que você não vive. O que mais revolta nos jovens de hoje é ver a hipocrisia nos mais velhos. Jovem geralmente não tolera a hipocrisia, porque jovem, ele é muito autêntico, é muito transparente, ele é o que ele é. Mas as pessoas mais idosas já aprenderam a disfarçar, já aprenderam a ter aparência de alguma coisa que não corresponde à verdade. A figueira, e assim como o povo judeu, não passava de uma pretensiosa ostentação. Não possuíam os judeus frutos de bondade, não possuíam frutos de misericórdia, não eram amáveis com as pessoas, estavam corrompidos pelo amor do mundo e pela avareza. Eles eram cheios de hipocrisia. Será que você e eu somos hipócritas? Analisemos. Será que nós falamos aquilo que não vivemos? Será que nós ostentamos aquilo que não representa a verdade? A religião judaica era uma magnificência, um luxo, um templo lindo,
altares sagrados, sacerdotes mitrados, cerimônias impressionantes. Era uma verdadeira hipocrisia. Tudo era belo, na aparência, exterior, mas estavam destituídos do amor, destituídos da humildade, da caridade, da misericórdia, da beneficência. Só planejavam o mal, pois aqui no verso 18, leia aí, Marcos 11, 18, aqui diz: e os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar. Líderes religiosos, pessoas que se diziam instrumentos de Deus, filhos de Deus, fazendo planos para matar, e matar o próprio Filho de Deus, matar Jesus. Queridos, os judeus matavam, os judeus enganavam, os judeus mentiam. Queridos, mas eles professavam ser o povo de Deus. Na primeira vinda de Jesus, eles eram a igreja de Deus. Eles eram a igreja verdadeira na primeira vinda de Jesus. Você pertence à igreja verdadeira agora na segunda vinda de Jesus? Pense um pouco. Você diz que a sua igreja é a igreja verdadeira? Tudo bem. Mas, queridos, a igreja verdadeira na primeira vinda de Jesus fez todos os planos para matarem o Messias. E vivia uma vida de hipocrisia. Como está a igreja de Deus vivendo hoje, aproximando-nos da segunda vinda de Jesus? Será que a história está se repetindo? Será que a história, infelizmente, vai se repetir na vida hipócrita, de ostentação, de folhagens, mas sendo sepulcros caiados? Será que a história vai se repetir? Na primeira vinda de Jesus, os líderes religiosos, os doutores, o Anás, os sumos sacerdotes, os escribas, aqueles grandes chefes religiosos na primeira vinda de Jesus, eles eram adoradores do Deus da Cabala. Você sabe o que é Cabala? Cabala é satanismo. Cabala é satanismo. Quando os judeus estiveram em Babilônia, eles beberam nas fontes babilônicas e passaram a adorar o Deus de chifre. O Deus de chifre é Satanás, o Deus adorado na Cabala. E quando eles voltaram de Babilônia para Jerusalém, esses líderes religiosos trouxeram com eles a Cabala. Eles reescreveram o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi reescrito de uma forma espiritualista. E a Cabala se tornou o Deus da maçonaria, o Deus de chifres. Por isso eles disseram: não temos outro Deus senão César. Não temos outro rei senão César. Por isso eles rejeitaram o Messias. Por que rejeitaram o Messias? Porque eles não conheciam a profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9? Não, queridos. Eles rejeitaram o Messias não porque não conheciam a profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9, que indica exatamente o ano do batismo do Messias e o ano da morte do Messias. Ora, essa profecia era conhecida por eles, era entendida por eles. Mas por que então eles rejeitaram o Messias? Porque eles tinham outro Deus. Eles adoravam o Deus da Cabala. Até hoje o Deus da Cabala é adorado como sendo o Deus de chifres. É o Deus da maçonaria. Queridos, o judaísmo, na primeira vinda de Jesus, era uma religião de folhagens, bela à vista, mas não passava de folhas. Naquela ocasião em que Jesus amaldiçoou a figueira, porque não tinha frutos, todas as figueiras não tinham frutos. Vou repetir. Naquela ocasião em que Jesus amaldiçoou a figueira, porque não tinha frutos, todas as figueiras não tinham frutos. Mas então, por que Jesus amaldiçoou somente aquela, se todas as outras também não tinham frutos? Ah, queridos, é que todas as outras figueiras estavam sem folhas. Não era para ter fruto, não era a ocasião de fruto, e por isso não tinham folhas. Mas esta, ela tinha muitas folhas e prometia ter muitos frutos. É esta aparência enganosa que Jesus condenou. É esta aparência enganosa. A lição que Jesus está ensinando através da figueira estéril é válida para todos os tempos.
os gentios, nos dias de Jesus, eram representados pelas figueiras estéreis, que não tinham nem folhas e nem frutos. Os gentios reconheciam que não eram a igreja de Deus, não eram o povo de Deus, e estava tudo bem. Mas o povo que se proclamava povo de Deus, o povo que se proclamava mais santos do que os outros, e ostentavam todo aquele ritual de adoração ao Deus verdadeiro, eles não tinham frutos genuínos de amor, de misericórdia e de bondade. Por isso, Jesus Cristo amaldiçoou a figueira e trouxe também uma maldição sobre os judeus daqueles dias. Nós precisamos entender a parábola que Jesus está tentando nos ensinar, queridos. Ninguém pode servir a Deus somente por aparência. Temos que servir ao próximo, temos que levar a nossa religião para dentro dos nossos lares, temos que levar a nossa religião para dentro do nosso trabalho, temos que levar a nossa religião para dentro da nossa cozinha, para dentro da nossa geladeira. A nossa geladeira tem que testificar da religião que temos. A panela que cozinha os alimentos dentro, em cima do fogão da sua casa, aquilo que está dentro da panela tem que testificar da religião que você tem, do Deus a quem você adora, da mensagem que você crê. A televisão que você tem em casa, ela tem que testificar da religião que você tem. Os filmes que você assiste, eles precisam testificar da religião que você tem. A internet, os sites que você acessa, tudo isso você tem que levar a sua religião para dentro da internet, para dentro dos sites, para dentro da televisão. Tudo tem que testificar. Porque senão, nós seremos hipócritas. Porque senão, nós seremos uma figueira estéril. Só aparência de cristão. Mas cristão de verdade, não somos. Isto trará sobre mim, sobre você, a maldição de Deus. Nós precisamos ser cristãos 7 dias na semana, 24 horas por dia. Cristão dentro do lar, cristão no trabalho, cristão dentro do quarto de dormir. Nós precisamos levar nossa religião para dentro do nosso quarto de dormir. O cristão não é um ator. Ele não é um artista que representa um papel. Não, queridos. Ele precisa incorporar Cristo. Ele tem que estar com a vida impregnada de Cristo. Ele tem que ser alguém como Cristo. As pessoas estão olhando para você. E você não pode dizer, não olhe para mim porque eu sou um pecador, olhe para Jesus. A pessoa vai perguntar, escuta, olhe para Jesus como? Jesus só é visível na vida dos seus seguidores. O único rosto de Jesus que as pessoas vão ver é o seu rosto. Você que se chama cristão, você estampa o rosto de Cristo. Estampa o rosto de Cristo. Queridos, nós não podemos falar para as pessoas, não, olhe para mim. Nós temos que dizer como Paulo, sede meus imitadores, dizia Paulo, como eu sou de Cristo. Ser como Cristo e agir como Cristo pode parecer um padrão muito alto para nós, pecadores, praticamente impossível. É verdade. Ser como Cristo e viver como Cristo é realmente um padrão praticamente impossível. Pensando em nós mesmos. Olhando para dentro de mim mesmo, eu vejo que é impossível pensar como Cristo, viver como Cristo. Mas, queridos, o segredo é não olhar para dentro de nós mesmos. O segredo é olharmos para Jesus, contemplá-lo. Tire tempo para contemplar Jesus. Mergulhe nos evangelhos. Mergulhe no livro desejado de todas as nações, Caminho a Cristo, Parábolas de Jesus, livros que se concentram em Jesus. Queridos, nós deveremos meditar na vida de Jesus sempre, dia e noite. E cada manhã, antes do sol nascer, clamar, querido Jesus, dá-me a tua mente, dá-me o teu caráter, me ensina a ver com os teus olhos, me ensine a entender a Bíblia do jeito que o Senhor entende, me ajude a amar as pessoas como o Senhor ama. Queridos, nós temos que ter a mente de Jesus, como diz Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 6, Paulo aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2, verso 6, abra sua Bíblia. Aqui nós lemos,
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o verso 6. Aqui nós lemos. Verso 16. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? A mente de Cristo. O cristão, que é cristão de verdade, que tem comunhão com Jesus Cristo, que está impregnado de Jesus Cristo, ele tem o quê? A mente de Cristo. Ele pensa como Cristo. Ele, quando lê a Bíblia, ele entende a Bíblia do jeito que Jesus entende as profecias. A comunhão diária e constante com Jesus é a única solução, meu querido irmão. Tenho visto ultimamente muitos sermões enfatizando como vencer o pecado. Muitos sermões, como obter a vitória sobre o pecado. É óbvio, queridos, que é possível obter a vitória sobre o pecado. Você estava pensando que eu iria dizer, é óbvio que não podemos vencer o pecado? Você estava esperando que eu dissesse isso? Não, meu querido irmão, por favor, não. É óbvio que nós podemos vencer o pecado, porque o pecado tem nome, o pecado se chama Satanás. Se nós não podemos vencê-lo, então o cristianismo é uma religião fracassada. É óbvio que nós podemos ter vitória sobre Satanás. É óbvio que nós podemos quebrar o domínio de Satanás sobre nós. Como? Agarrando-nos a Jesus, escondendo-nos em Jesus, correndo para Jesus, impregnando Jesus em nossa vida, possuindo a mente de Jesus. O segredo, meu querido irmão, para vencer Satanás, para vencer o pecado, não está na luta contra o pecado, não está na luta contra Satanás. O segredo não é enfrentar o pecado. O segredo é correr, fugir do pecado para Jesus. Fugir do pecado e correr para Jesus. Eu gosto muito do texto que está em Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago, porque aqui, no capítulo 4 de Tiago, está o segredo da vitória. Capítulo 4 de Tiago e o verso 7. Diz assim: sujeitai-vos a Deus. Esta é a primeira coisa que você precisa fazer para ter a vitória sobre Satanás, a vitória sobre o pecado. Guarde esse segredo para você. Este é o segredo que eu guardo para mim. O primeiro passo não é lutar contra Satanás, não é lutar contra o pecado. O primeiro passo é nos submetermos a Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro lugar, primeira ação do dia. Quando você abre os olhos, você cai de joelhos e se submete a Deus. Eis-me aqui, Senhor, submisso a ti. Eu sou o teu servo. Tu és o meu Senhor, o Senhor da minha vida. Eu me submeto a ti. Eu coloco a minha vontade nas tuas mãos, para que a tua vontade seja feita em minha vida. Santifica-me com a tua santidade. Dá-me a mente de Jesus. Dá-me a santidade de Jesus. Dá-me os sentimentos de Jesus, para que as pessoas vejam Jesus em mim. Submissão a Ele. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Esse é o primeiro passo para a vitória. Segundo, resistir ao diabo. Quando você se submete a Jesus, quando você tem a mente de Jesus, você resiste ao diabo. Você não tem atração pelo diabo. Você vai perdendo atração pelos filmes de Hollywood. Os filmes de Hollywood, se você gosta deles, você gosta de Satanás. Porque é ele quem inspira os artistas, é ele quem inspira os que escrevem os filmes. Queridos, você vai ter distanciamento, desgosto. Você vai se desgostar dessas coisas que vêm de Hollywood. Ou das novelas, ou das músicas do mundo. Como é que você tem a mente de Cristo e tem prazer em ficar ouvindo as músicas do mundo? Pense um pouco. Reflita um pouco. Você está enganando a si mesmo? Ou você quer mesmo ter a mente de Cristo? Quando o Espírito Santo implanta a mente de Cristo em você, você se desgosta das músicas do mundo, das modas do mundo, dos filmes do mundo. Você se desgosta do mundo. Você se desencanta com o mundo, meu irmão.
você se desilude do mundo. Você entende o que é isso? Você se apaixona por Jesus, você se apaixona pelo céu. O padrão de Deus é alto. Deus não baixa o padrão, não. O padrão de Deus é a sua santa lei. E Ele nos leva, Ele nos conduz, Ele nos eleva, Ele enobrece os nossos gostos, Ele apura os nossos sentimentos, Ele santifica a nossa alma. Queridos, Deus nos eleva, Deus não abaixa o padrão, nunca baixou o padrão, nunca vai baixar. Mas Ele nos eleva ao padrão dEle. Eu tenho que ser, você tem que ser semelhante a Jesus. O padrão está lá. E é o Espírito Santo que nos leva até lá e nos transforma como Jesus. A comunhão diária nos dá a vitória sobre o pecado. Sujeitai-vos o quê? A Ele. Então, resistir ao diabo. E o que vai acontecer? E ele fugirá de vós. Se você se sujeita a Jesus todas as manhãs, o diabo pensa assim, e não vai ser hoje. Não vai ser hoje que eu vou conseguir derrubá-lo, não. Porque lá está ele. Ele abriu os olhos, caiu de joelho e está adorando a Jesus Cristo, se submetendo a Jesus Cristo. Não é hoje. Eu tenho que esperar um dia que ele esqueça de fazer isso. Eu tenho que aguardar um dia que ele saia de casa correndo, sem Deus, sem adoração, sem submissão a Deus. Então, ele se torna uma presa fácil para mim. Queridos, aqui diz: sujeitai-vos a Deus. Tiago capítulo 4, verso 7. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus. Está aqui, ó. Verso 8. Chegai-vos a Deus. Está repetindo novamente o mesmo segredo do verso 7. Chegai-vos a Deus. Corra para Jesus. Corra para Jesus. Não é feio fugir do pecado. Não é feio fugir do pecado. José fugiu do pecado. Por isso ele teve a vitória. Você foge do pecado, mas você não foge para qualquer lugar. Você corre para Jesus. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Como é que você vai clamar e adorar e clamar e Deus não vem até você? Não, ele vem. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Queridos, quando nos concentramos no pecado, estamos nos concentrando em Satanás. Quando nos concentramos em Jesus Cristo, estamos nos concentrando na vitória. Para mim, o cristão vitorioso é aquele que se concentra em Jesus Cristo. A Bíblia revela o desprazer de Deus pelas aparências exteriores. Deus quer ver em você um cristianismo verdadeiro. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, veja o desprazer de Deus com as aparências enganosas. Mateus capítulo 6, vamos ver os versos 1 até o verso 6. Mateus capítulo 6 e o verso 1 até o verso 6. Aqui diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aparência. As pessoas ficam falando o que fazem. Queridos, aqui diz: não toque trombeta. Não fique contando para os outros quanto é que você deu de oferta, quanto você devolve de dízimo, quantas viúvas você ajudou, quantas casas de necessitados você construiu. Não fique contando, Deus sabe de tudo isso. Deixe que Deus dê a recompensa. Não busque o louvor dos homens. Verso 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o teu Pai que vem em segredo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas,
para serem vistos pelos homens? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta. Você tem estes momentos em que você entra no teu aposento, você tem um quarto na sua casa, um lugar na sua casa reservado, onde você pode fechar a porta, e você, esposa, longe do marido, e você, marido, longe da esposa, você, filho, longe dos pais, você sozinho. Você levanta as mãos para o céu, você canta hinos de louvor a Deus, você abre o seu coração. Esta é a comunhão pessoal. Eu não estou falando do culto. O culto de família tem que ser feito sim, toda manhã e toda noite. O pai e a mãe precisam reunir os filhos e fazer um culto. Mas eu estou falando aqui da sua comunhão pessoal, onde você sozinho, com a porta fechada, você chora, você louva, você clama, você derrama sua alma diante de Deus. Essa é a comunhão pessoal. Por isso diz aqui, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto. E o teu pai que vê secretamente te recompensará. Não useis de vãs repetições. Não é decoreba. É abrir o coração, é chorar. Abrir o coração, falar dos problemas que você está enfrentando. Se está sem emprego, fale da falta do emprego. Se você tem alguém doente, você fala da doença. Se você tem ódio de alguém, você fala isso na oração. Senhor, eu tenho ódio no meu coração contra aquela pessoa, mas eu sei que isso não agrada ao Senhor. Tira de mim este ódio. Eu te autorizo isso. Ó Senhor, eu tenho um vício. Eu não consigo vencer o meu vício. Eu sou dependente disso, dependente daquilo. Ó Senhor Jesus, me dá a vitória. Liberta-me. Isso você tem que fazer a sós, na comunhão, a sós com Jesus Cristo. Não usando de vãs repetições, mas abrindo o coração para um amigo que é Jesus. Queridos, a religião de Jesus precisa vir diretamente dele para dentro da nossa mente. Foi exatamente, queridos, o que não aconteceu com os fariseus. Por isso eles rejeitaram a Jesus. Porque eles eram hipócritas. Mateus 23, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 23. Aqui nós encontramos no verso 14, Mateus 23, 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, orações quilométricas, orações públicas que duram minutos e minutos. A maior oração pública que eu já ouvi, eu estava dentro de uma igreja americana, e nós estávamos ajoelhados, e a pessoa fez uma oração de 30 minutos. 30 minutos, uma oração. Ele passou as 28 doutrinas fundamentais, ele passou as 28 doutrinas durante a oração dele. Queridos, Deus não quer orações quilométricas em público. Agora, em particular, quando você está sós, fechado dentro do seu quarto, você e Jesus, você pode passar não 30, você pode passar 1 hora, 2 horas, está tudo bem. Está tudo bem. Mas é na sua comunhão pessoal com Jesus Cristo. Mas os hipócritas dos dias de Jesus, eles faziam prolongadas orações. Por isso sofrereis, diz o verso 14. Mateus 23, 14, o finalzinho diz: por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quantas vezes Jesus chama os líderes religiosos dos seus dias de hipócritas? Porque Deus abomina a hipocrisia. Verso 24. Condutores cegos, que quais um mosquito engolis um camelo. E ainda no verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, de novo, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que são bonitos por fora, mas são vazios por dentro, são ocos por dentro, são podres por dentro. E agora o verso 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade, estáis planejando me matar. O povinho de Deus daquele tempo matava. O povo de Deus hoje ainda mata. Por isso, meus queridos, a história está se repetindo.
Não importa se é a igreja católica, não importa se é a igreja adventista, não importa se é a igreja assembleia, igreja batista, igreja luterana, não importa o nome da igreja. Coloque poder na mão dos líderes religiosos e eles farão o que todos fazem, perseguir e matar. Basta colocar o poder na mão. Aparências, queridos. Aparências que enganam. Queridos, nós temos que terminar. Jesus Cristo quer que você seja um cristão de verdade. Que você se olhe no espelho e pergunte: sou eu um cristão verdadeiro ou sou eu um cristão hipócrita? Davi, ele viveu de aparência um tempo na vida dele. Davi, quando adulterou com a mulher de Urias, com Batseba, ele estava longe de Deus. Porque para a pessoa fazer o que Davi fez, um pecado planejado, não foi um impulso de momento. Ele mandou buscar a mulher. Isso levou tempo, não é? Ele planejou. Ele adulterou. Ele planejou ocultar o crime. Ele planejou matar Urias, o heteu. Mas ele tinha aparência de servo de Deus. Por um tempo na vida de Davi, ele viveu uma vida de quê? De aparência. Ele teve uma genuína experiência com Deus no começo da sua vida, e Deus o abençoou, mas depois, no auge da sua vida, quando tudo estava só em vitórias, só em prosperidade, ele se afastou de Deus, caiu no pecado, viveu um tempo de aparência, até que um dia, o servo de Deus, o profeta de Deus, chegou até Davi e apontou-lhe o dedo dizendo: tu és este homem. E então Davi foi impactado pelo Espírito Santo. Ele disse: eu pequei, Senhor. Oh, meu querido irmão, quando você e eu dizemos: eu pequei, Senhor, sem justificar o pecado, sem dar explicações, nem justificativas, quando nós dizemos: eu pequei, Senhor, a mesma resposta que Deus deu para Davi, Deus dá para você. Deus disse para o profeta: diga para Davi, o teu pecado está perdoado. O mesmo Deus diz para você: o teu pecado, meu filho, minha filha, está perdoado. Deus não quer explicações nem justificativas. Deus quer confissões. Confissões. Vamos ser verdadeiros, genuínos, cristãos. Todos os que participam, ou melhor, todos os que participaram do Watergate. O que é o Watergate? Foi no tempo do presidente Richard Nixon, aqui nos Estados Unidos. No tempo de Nixon foi Watergate. No tempo do Clinton foi Monica Gate. Muda o nome, não é? Monica Gate. Com o presidente Bill Clinton. O republicano Richard Nixon mentiu e autorizou um suborno para encobrir seus crimes. Uma gravação e não uma confissão do presidente derrubou-o. Que feio. Ele não confessou. A gravação o derrubou. E o democrata Bill Clinton olhou solenemente para a câmera da televisão e enganou uma nação inteira. Mas um vestido manchado e não uma confissão. Um vestido manchado e não uma confissão desmascarou Bill Clinton. Nixon, quando foi desmascarado, Richard Nixon só pôde murmurar dizendo: erros foram cometidos. Erros foram cometidos? Por que não dizer: eu cometi um erro, eu pequei? É muito fácil falar: erros foram cometidos, mas quem cometeu? Queridos, nós não podemos dizer: ó Senhor, nós pecamos. Como nós pecamos? Eu tenho que falar: eu pequei, Senhor. Tem misericórdia de mim.
No caso do rei Davi, o contraste era evidente. E foi isso que Davi fez. O homem segundo o coração de Deus disse, eu pequei. Queridos, o exemplo a ser seguido não é Nixon, não é Clinton. O exemplo a ser seguido é Davi. Eu pequei, Senhor. O pecado da igreja de Laodiceia, conforme está em Apocalipse capítulo 3, o pecado de Laodiceia é aparência. Aparência. Povo do juízo. Como um povo que está vivendo no soleníssimo tempo do juízo. Laodiceia. Mas estão vivendo de aparências. Porque são mornos. E porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Rico sou, de nada tenho falta, mas não sabes que és um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Deus quer nos salvar de nós mesmos. Como cristãos laodiceanos, podemos estar vivendo de aparência, nos enganando a nós mesmos, pois o conselho de Jesus é, aconselho-te que de mim compres. Eu estou lhe vendendo sem dinheiro. Eu estou lhe entregando de graça o ouro provado no fogo, vestidos brancos para que te vistas e óleo para ungires os teus olhos. Jesus Cristo oferece para você o amor que opera pelas obras. Este é o ouro. Este é o ouro. Jesus Cristo oferece para você a justiça dele. Estas são as vestimentas para cobrir a nudez causada pelo pecado. E Jesus oferece o que você mais necessita. É a unção do Espírito Santo. Óleo para ungires os teus olhos para que vejas. O arrependimento. A confissão dos pecados. Jesus Cristo quer entrar na sua vida. E Apocalipse 3:20 diz, eis que eu estou à porta e bato. Jesus continua batendo a porta do nosso coração. Vamos abrir a porta? Vamos deixar Jesus entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa cozinha, na nossa televisão, na nossa internet, nos nossos sites? Nós vamos deixar Jesus entrar na nossa religião? Ou vamos deixar Jesus do lado de fora? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, esse alguém pode ser você, pode ser eu. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E virá salvação para aquela casa, salvação para aquela vida. Bendito seja Deus. Cristãos de aparência? Não. Cristãos de verdade, que se apaixonaram por Jesus e têm o foco de viver em comunhão com Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu irmão. Deixe-me orar com você nesse momento. Pai querido que estás nos céus, não queremos viver de aparência, porque tu desprezas as aparências. Tu desprezas os hipócritas. Tu desprezas os adoradores do Deus de chifre. Tu me ofereces a mim e aos meus irmãos vitória, porque Jesus tem mente vitoriosa. E é essa mente vitoriosa de Jesus que é implantada em mim e nos meus irmãos através do Espírito Santo. Tu nos dás uma mente de vitória. Vitória sobre Satanás, sim, mas não lutando contra Satanás. Correndo para Jesus, escondendo-nos em Jesus, sujeitando-nos a Deus. E então resistimos ao diabo, e ele fugirá de nós. Achegando-nos a Deus, e ele se achegará a nós. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. Batiza-nos com o Espírito Santo. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que Jesus fique com você, enchendo a sua vida com a paz que só Ele tem. Continue tendo um feliz sábado.